O Evangelho segundo Mateus. No primeiro vídeo nós vimos que Mateus apresenta Jesus como o Messias da linhagem de Davi, um novo mestre de autoridade como Moisés e também como o Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Depois que Jesus anunciou e falou sobre a chegada do reino de Deus e trouxe o reino para o dia a dia das pessoas em Israel, nós vimos que ele foi aceito por muitos, mas rejeitado por outros, especialmente pelos líderes religiosos de Israel, os fariseus. E a grande questão é como esse conflito entre Jesus e os líderes de Israel vai se desenrolar. A próxima grande sessão, capítulos 14 a 20, explora as diferentes expectativas que as pessoas tinham sobre o Messias. Jesus continua curando as pessoas doentes e por 2 vezes ele milagrosamente provê comida para multidões enormes no deserto. Uma era composta por judeus e a outra por gentios. E esse sinal é muito similar ao que Deus fez por Israel no deserto através de Moisés. Todas essas pessoas estão animadas com Jesus. Elas acham que ele é o grande profeta e o Messias. Mas os líderes religiosos, não. Sua visão do Messias é construída em passagens como o Salmo 2 ou Daniel capítulo 2, que falam de um Messias vitorioso, que vai libertar Israel e derrotar os opressores pagãos. E de seu ponto de vista, Jesus é um falso mestre que está espalhando blasfêmias sobre si mesmo. Aqui encontramos histórias sobre os fariseus aumentando a sua oposição e armando um plano para matá-lo. Em resposta, Jesus se afasta e começa a ensinar aos seus discípulos mais próximos o que significa ser o Messias de Israel, porque não é bem o que o pessoal espera. Jesus pede aos seus discípulos no capítulo 16, "Quem vocês dizem que eu sou?" E Pedro surge com a resposta certa: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Mas se torna claro que Pedro está pensando em um rei que irá governar vitoriosamente através de poder militar. E Jesus desafia Pedro dizendo basicamente: "Sim, eu vou me tornar rei, mas de uma forma diferente." Jesus começa a ensinar sobre temas do profeta Isaías, que disse que o rei messiânico iria sofrer e morrer pelos pecados do seu próprio povo. E Jesus se coloca como um rei messiânico que vai reinar se tornando um servo e que vai dar a sua vida por Israel e pelas nações. Pedro e a maioria dos discípulos não entendem muito bem e então Jesus parte para o 4º bloco de ensinos, que é seguido por uma série de pequenos ensinamentos. E esse bloco fala sobre a natureza louca do reino messiânico que vira de cabeça para baixo todos os nossos sistemas de valores. Na comunidade do rei servo, você é honrado quando serve os outros. E ao invés de se vingar, você perdoa e faz o bem aos seus inimigos. No reino de Jesus, você ganha a verdadeira riqueza dando o que tem aos pobres. Para servir o rei servo, você precisa virar servo também. E na próxima sessão, nós vemos a colisão desses 2 reinos, o reino de Jesus e o dos líderes de Israel. Jesus vai a Jerusalém para a Páscoa montado em um jumento, e as multidões o saúdam como o Messias. Jesus imediatamente marcha até o pátio do templo e cria uma confusão enorme que interrompe todos os sacrifícios diários. Suas ações falam mais alto que suas palavras aqui. Como rei de Israel, Jesus estava afirmando a sua autoridade real no templo, o lugar onde Deus e Israel se reuniam. Do seu ponto de vista, o templo estava comprometido pela hipocrisia de líderes de Israel. Então ele desafia a autoridade deles aqui. Naturalmente, eles ficam profundamente ofendidos e tentam armar uma armadilha para Jesus, envergonhando-o num debate público. E eles falham. Por fim, acabam decidindo matá-lo. Em resposta, Jesus entrega seu bloco final de ensino. Primeiro faz uma crítica fria aos fariseus e à sua hipocrisia, e depois chora por Jerusalém e pela sua rejeição ao reino de Deus. Então Jesus se retira com seus discípulos e começa a contar a eles o que vai acontecer. Ele será executado por esses líderes, mas ao fazê-lo, eles vão cavar sua própria cova,
porque ao invés de aceitar a Jesus como o caminho para o reino de paz, eles vão seguir pelo caminho da revolta ao reino, e Jerusalém e o templo serão destruídos. Mas Jesus diz que esse não é o final da história. Depois da sua morte, ele será restituído pela ressurreição e um dia ele vai voltar e estabelecer o seu reino entre todas as nações. E nesse meio tempo, os discípulos precisam estar alertas e comprometidos a anunciar Jesus e o seu reino e a espalhar essas boas novas. E então, com tudo isso ecoando nos ouvidos dos discípulos, a história atinge o seu clímax. Naquela noite, Jesus se retira com seus discípulos e celebra a Páscoa com eles. A Páscoa reconta a história do resgate de Israel da escravidão no Egito através da morte de um cordeiro. Jesus transforma o pão e o vinho dessa refeição em novos símbolos, mostrando que sua morte seria um sacrifício para redimir o seu povo da escravidão, do pecado e do mal. Depois da refeição, Jesus é preso, ele é posto em julgamento diante do conselho do Sinédrio e eles rejeitam a sua afirmação de ser o Messias e o acusam de blasfêmia contra Deus. Jesus é levado até o governador romano Pilatos, que acha que Jesus é inocente, mas cede à pressão dos líderes judeus e sentencia Jesus à morte de cruz. Então Jesus é levado por soldados romanos e é crucificado. Agora, perceba bem aqui nessa sessão, assim como nos capítulos de abertura, Mateus acrescenta um grande número de referências ao Antigo Testamento. Ele está querendo mostrar que a morte de Jesus não foi uma tragédia ou uma falha, mas ela foi o surpreendente cumprimento de todas as antigas promessas proféticas. Jesus veio como o Messias servo citado por Isaías. Ele foi rejeitado por seu próprio povo, mas ao invés de julgá-los, ele é julgado em seu lugar, enfrentando as consequências do pecado. Então, a cena da crucificação chega ao fim e o corpo de Jesus é colocado em um sepulcro. Mas o livro termina com uma reviravolta surpreendente no último capítulo. No domingo de manhã, os discípulos descobrem que o túmulo está vazio. Várias pessoas começam a vê-lo vivo e o livro termina com Jesus ressurreto, entregando seu último ensino chamado de a Grande Comissão. Jesus diz agora, ele é o verdadeiro Rei do mundo. E ele envia seus discípulos para todas as nações com as boas novas de que Jesus é o Senhor e que qualquer um pode entrar nesse reino sendo batizado e seguindo seus ensinamentos. E as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos ecoam o seu nome do capítulo 1, Emanuel, Deus conosco, e eu estarei sempre com vocês. Essa é a promessa da presença de Cristo até o dia em que ele finalmente retornará. E esse é o Evangelho segundo Mateus.